programa de genotipagem da ABCZ, a gente mostra como funciona o processo desde a coleta até a análise no laboratório do material genético dos animais. O programa Carne de Qualidade faz mais uma etapa de pesagem e os dados mostram bons resultados. Pesquisadores da Embrapa publicam estudos que mostram que a cultivar amendoim forrageiro pode ser uma boa opção alimentar para bovinos. Seguimos na rota do PMGZ, que mostra os avanços na Nelore Simeone desde a entrada no PMGZ e todos os detalhes do Natal no Parque, que começa essa semana. ABCZ News. Cerca de 6 milhões de reais foram disponibilizados pelo governo federal para projetos de melhoramento genético da ABCZ. 45% deste valor destinados exclusivamente para genotipagens. Os animais escolhidos foram identificados no banco de dados da entidade. A expectativa é fazer cerca de 30 mil avaliações ainda nesse ano. Mais de 30 mil animais entre machos e fêmeas devem ser genotipados pela ABCZ. O trabalho feito em parceria com a Embrapa Gado de Corte abrange todas as raças zebuínas e não tem custo para os criadores. É importante a gente entregar para o criador uma informação confiável para ele tomar decisão na fazenda, para ele decidir quem são os animais que merecem passar os seus genes adiante no objetivo de promover progresso genético. Quem são os reprodutores, melhor falando, quem são os touros, quem são as vacas, eles são escolhidos com base na genômica e o criador vai ter um resultado mais acurado. Os zebuínos selecionados pelo programa de genotipagem estão distribuídos em pelo menos 80% dos criatórios com processo ativo na ABCZ. Mas, para que a avaliação genômica aconteça de fato, os pecuaristas precisam encaminhar o material genético desses animais ao departamento técnico da entidade. E os criadores vão acessar nas respectivas páginas de comunicação eletrônica a lista de animais para enviar a amostra biológica. Se forem animais vivos presentes na fazenda, a gente recomenda que envie o pelo. Se for animal que não existe, mas que tem sêmen, a gente recomenda que envie o sêmen, não precisa estar congelado. A gente só recomenda que coloque dentro de um plástico selado por segurança e envie para a sede da ABCZ. Conversamos com a professora Camila Raimundo, que é especialista em melhoramento genético. Ela explicou passo a passo como deve ser feita a coleta das amostras dos animais vivos. Segundo a professora, o mais recomendado é a retirada de pelos da vassoura da cauda do animal, que contenham bulbo capilar. Quando você for pegar as amostras, você sempre tirar uma quantidade pensando que você tem que ter em torno de 30 a 50 pelos viáveis, pelo menos, entre 30 a 50. Sempre é bom ir perto dos 50. Por quê? Porque você tem cada bulbo capilar, que é como se fosse a raiz, né, daqui do pelo dela, dessa vassoura da cauda, cada bulbinho é onde eu consigo tirar, remover a amostra do DNA. Então, eu tenho capacidade de repetição. E capacidade de repetição me traz acurácia no resultado, tranquilidade no resultado. Olha só, puxei e aqui, ó, tá vendo essa parte mais clarinha? É onde eu tenho o bulbo capilar. E esse bulbinho aqui é onde que eu vou extrair o DNA. Analisadas em laboratório, as amostras vão revelar dados importantes que aceleram o processo de evolução dos rebanhos, contribuindo de forma significativa para o crescimento da pecuária brasileira. Por exemplo, em animais jovens, né? Vamos pensar um bezerro ou um tourinho jovem que ainda não tem filhos. Com essa amostragem eu consigo fazer um sequenciamento genético para ter então valor genético genômico, ou seja, eu consigo calcular DEPs e PTAs desse animal, né, que é o valor, a capacidade de transmissão dele ainda é a idade jovem. Então, avaliar essa capacidade genética, a idade jovem, sem ter que esperar esse animal ter filhos, sem ter que esperar esse animal produzir algumas gerações, e eu já ter, então, uma medida, um processo de seleção. Como a gente viu na reportagem, o processo de coleta do material é simples, basta seguir as orientações da especialista. E a gente continua falando sobre esse processo de genotipagem para entender como funciona o trabalho depois que o material chega ao laboratório. Para isso, nós conversamos com o gerente comercial da Neogen, parceira da ABCZ. Um cuidado importante que a gente deve ter é onde acondicionar essas amostras até ser feito o envio pelo correio, né, para a ABCZ ou até para o laboratório, e evitar ao máximo locais úmidos, né, não abafar essas amostras em sacos de plástico, colocar sempre em envelopes de papel, em caixas de papelão, e procurar deixar sempre em locais o mais secos possível.
porque um dos fatores que pode trazer problemas para a amostra e fazer com que ela falhe no processamento é a criação de mofo, né, devido à umidade que pode causar isso dentro dos bulbos capilares, né? De posse disso, no envio, se essas amostras forem de pelo, é importante deixá-las o mais organizado possível para o pessoal manipular isso depois. Se houver alguma amostra de sêmen, o cuidado é colocar dentro, aí sim, colocar dentro de um saco plástico, né, porque pode a bucha estourar no transporte, e prevenir que essa amostra possa ser, essa paleta de sêmen possa ser quebrada e a perda do material também acaba dificultando a gente para recuperar aqui. Mas, em tese, o problema para ser evitado, né, na manipulação dessas amostras, na maioria das vezes é a umidade mesmo, é isso que causa muitas falhas. Tirando isso, eu acho que mantendo esse padrão que foi apresentado, a gente não teria problema de falha com elas aqui no laboratório. A partir do momento que essa amostra chega no laboratório, ela vai passar aí basicamente por 6 etapas aqui dentro, né? Todas elas juntas, até a entrega do resultado para o geneticista, né, para o Henrique aí na BCZ, vai levar em torno de 20 a 25 dias, né? Isso porque a gente tem um laboratório em território nacional, nós somos o único laboratório comercial de genômica aqui do Brasil, então a gente consegue oferecer um tempo de processamento entre 21 dias a 25, dependendo muito do dia que essa amostra chega no laboratório. Quando ela chega, o primeiro passo é fazer a recepção dela, né? A gente chama de recepção de amostras, que é contagem, quantas amostras tem, a conferência dessas amostras, para ver se está batendo tudo com o IV escrito na planilha, ou seja, a identificação do animal no formulário e na amostra está batendo, está igual. A gente tem uma responsabilidade muito grande quando faz essa conferência, porque a gente não pode atribuir uma informação, né, que é do animal 1 para o animal 2. Isso causa uma confusão muito grande dentro da avaliação genética. Então, é um processo extremamente importante, onde a gente tem que ter certeza que aquela identificação pertence ao animal da onde veio aquela amostra. Então, esse processo, dependendo do volume de amostras, pode demorar em torno de 1 a 2 dias, né, que é um processo extremamente criterioso e cheio de etapas de conferência com planilhas específicas, para ter a certeza de que tudo que veio fisicamente está presente no formulário eletrônico. A partir daí, a BCZ ou o criador vai receber um e-mail dizendo: recebi suas amostras, isso é uma confirmação de recebimento, elas vão ser conferidas e, caso esteja tudo 100% ok, vão ser liberadas para processamento. A partir desse momento que se libera o processamento, começa a contar esse tempo de 20 a 25 dias. Pode ocorrer de haver alguma discrepância entre o número de amostras físico e o número de amostras no formulário, ou vice-versa, ou algum erro de identificação. Caso isso ocorra, a gente envia um outro e-mail com a verificação de inconsistência. Enquanto não for resolvida essa inconsistência, a gente não pode colocar essa amostra para processar. As outras que vão estar ok, a gente pode liberar, né? E essa vai ficar aguardando o criador ou a própria BCZ resolver essa inconsistência, para a gente não, de novo, ter uma responsabilidade muito grande de gerar informação específica para cada um dos animais, para não causar ruído na avaliação genética. Daí para frente, depois dessa liberação, iniciam-se os processos propriamente ditos de laboratório, ou seja, de extração de DNA para a gente poder fazer a análise desse DNA. Como vocês sabem, o DNA é extraído do bulbo capilar, que vem junto com a amostra de pelo, né, no caso de amostras de pelo. Isso é um processo mecânico que a gente chama de punch, que é soco, né, em inglês, porque é uma canetinha oca que vai tirar os bulbos ali do pelo para colocar eles nas placas onde posteriormente eles vão ser tratados quimicamente pelo processo de extração. Então, esse processo de punch, ele obedece também a uma ordem muito específica. Cada uma das amostras tem um código de barras, cada uma das placas onde as amostras vão tem código de barras, então a gente tem a rastreabilidade de 100% do processo a partir do momento que ela foi recebida até o momento que foi entregue o resultado aí para a BCZ. Depois do processo de extração, a gente passa para uma quarta etapa, que é a genotipagem, né? A gente chama de genotipagem. O que consiste essa etapa? Depois que a gente já quebrou, né, as cadeias de DNA e os genes estão todos, vamos dizer assim, expostos para serem lidos, a gente precisa colocar essa amostra dentro do chip. O chip,
nada mais é do que uma lâmina de vidro, eu até estou com um aqui do lado, com 96 posições, no caso do chip específico para animal zebu. Não sei se vocês vão conseguir ter uma visualização boa, mas esse aqui é o famoso chip de 50 mil marcadores, onde cada retângulo que vocês veem aí é posicionado uma amostra de um animal diferente. Então, cada chip desse contém amostras de 96 animais. Depois que a amostra já está efetivamente curada dentro desse chip, ela vai para um scanner, a laser, que é o equipamento que vai gerar o resultado em si. Então, ele vai ler em cada uma daquelas retângulos de amostra quais são, né, os 50 mil marcadores, ou seja, quais são os 50 mil genes que aquele animal apresenta. Então, cada um das posições vai ter um resultado diferente, porque cada animal é diferente e traz uma composição genética, né, genômica diferente. A partir disso, depois da leitura desse chip com 96 posições, isso leva aproximadamente 5 a 6 horas por chip, é gerado um arquivo com 50 mil linhas para cada um dos animais, ou seja, para cada uma das amostras. Esses arquivos são carregados numa nuvem e depois a gente passa, né, para a próxima etapa, que é o controle de qualidade de dados. A gente precisa efetivamente ler no mínimo 90% desses 50 mil marcadores para poder reportar o resultado, para a gente ver se não teve nenhum tipo de contaminação de amostra, está tudo ok. Isso é feito nos Estados Unidos, né, pelos geneticistas que fazem de todos os laboratórios que a gente tem no mundo, processo de 1 a 2 dias também, dependendo do volume de amostras que a gente manda. A partir daí são gerados os arquivos de resultados, que são arquivos de códigos, né, de zeros e uns, de letras, de A, B, A, C, T, G, que só o Henrique, né, e o departamento aí de genética da ABCZ consegue interpretar, porque tem um software específico para fazer essa interpretação. Então, cada animal gera um arquivo de 50 mil linhas, vai ser agregado com a DEP tradicional do animal, ou seja, a informação de pedigree, a informação de fenótipo, e aí sim acontece a geração da DEP genômica. Então, são diversas essas etapas, desde a coleta da amostra até chegar na geração da DEP genômica, que são importantes e precisam desse cuidado, assim como a coleta de fenótipo na fazenda precisa desse cuidado, né? A anotação zootécnica correta, para você atribuir realmente a informação correta daquele animal e com isso fazer todas as estimativas de DEP, todas as estimativas genéticas, com maior credibilidade, com maior precisão, com maior acurácia principalmente, que essa que é a importância da inclusão da informação genômica dentro da avaliação genética. E aí, com isso, né, depois tomar as melhores decisões aí de seleção, de descarte, de acasalamento, e seguir com o processo de seleção genômico/genética. O programa Carne de Qualidade realizou mais uma etapa de pesagem com os animais participantes e os dados mostram bons resultados no ganho de peso. Os 148 bovinos participantes da terceira edição do programa Zebu Carne de Qualidade fizeram a 7ª pesagem desde a desmama no início de junho na Fazenda Experimental da ABCZ em Uberaba, Minas Gerais. Nesta etapa, concluída no último dia 29 de novembro, os animais também foram vacinados contra a febre aftosa. Ela é uma vacina que tem que ser feita compulsoriamente, por ordenação do Ministério da Agricultura, e aqui não é diferente, está sendo feito, né, para prevenir a aftosa, não causar nenhum tipo de prejuízo para a ABCZ, para o produtor, para o Brasil, né, porque se tiver um surto de febre aftosa a coisa complica demais. Nesta edição do programa participam exemplares de cruzamentos entre raças zebuínas, Guzonel, Bramanel, Sindinel e Tabanel. A pesagem é realizada a cada 28 dias, supervisionada pela equipe da ABCZ e de pesquisadores da Embrapa e EPAMIG. Os resultados são muito bons. Nós estamos aí na primeira pesagem aí do período das águas, né? Iniciamos no final de outubro o período das águas, então mudamos a rotina nutricional dos animais, retiramos a silagem e mudamos o suplemento, né, proteico energético, que é um produto para ser utilizado nas águas, tem uma característica diferente. E nós temos conseguido aqui nessa pesagem de hoje ganhos acima de 1 quilo. Então a gente espera que esses animais
eles estejam aí mais ou menos próximos a 330 quilos hoje. Quer dizer, um resultado muito interessante. A gente vem de um período da seca que esses animais ganharam próximo a 600 gramas por dia. Fantástico, né? E demonstra que esse grupo cruzado, ele vai também apresentar características muito promissoras aí para a gente finalizar essa proposta desse ano. Além do controle de ganho de peso, 2 lotes foram separados para serem avaliados no protocolo Carne Carbono Neutro. Um grupo de animais ficará até o mês de março em pasto com árvores, proporcionando sombreamento para os animais, enquanto o outro grupo ficará em pasto sem árvores, a pleno sol. Nesse período, eles permanecem com alimentação a pasto e complementação com silagem. Essa fase de águas, a fonte volumosa é só pastejo, só a pastagem, é o capim-paiaguás. A gente trabalha com uma oferta aí de 5 a 6% do peso vivo, e é um capim que apresenta índices nutricionais muito altos. Ele nos últimos anos, né, a gente conseguiu 16% de proteína e ele apresenta aí mais de 60% de energia de NDT. Então, juntamente com suplementação proteico-energética, que é um produto encaixado para esse período das águas, que é associado à forragem, permite ampliar o ganho. Quer dizer, a gente está vendo aqui nessa pesagem ganhos já acima de 1 quilo. Então, todo o processo até março, a gente espera que esses animais, continuando próximo a 1 quilo, finalizem em março, próximos a 410, 420 quilos, que é o peso que nós esperamos para iniciar a fase de confinamento. E representantes da ABCZ participaram de uma reunião para discutir ações do Plano Nacional de Enfrentamento à Febre Aftosa. A sanidade bovina entrou em pauta nesta sexta-feira em um encontro que reuniu representantes de diferentes entidades do setor. Entre eles, o vice-presidente da ABCZ, Fabiano Mendonça, e o coordenador do Integra Zebu, João Gilberto Bento, que participaram de forma remota da reunião promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP. O grupo discutiu ações do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa e os próximos passos do bloco que abrange os estados livres de aftosa sem vacinação a partir de 2023. Entre os assuntos levantados estavam o trânsito e a participação de animais nas feiras nacionais, considerando os diferentes status sanitários no país. A partir de 2023, Minas Gerais não vacina mais, assim como Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul. E São Paulo, embora ainda vá vacinar em 2023, mas não haverá restrições em relação à ida de animais de Minas para São Paulo, de São Paulo para Minas, ou mesmo Bahia. O Ministério acertadamente decidiu que não criaria essas restrições para permitir que esses estados alcancem, né, o mesmo status a partir de 2023. É uma reunião importantíssima, a ABCZ não podia ficar de fora, várias entidades lutando de como será a acomodação, a transição em cima da vacinação da febre aftosa. Momento importante de tranquilizar a pecuária nacional, principalmente no estado de São Paulo também vai ter o livre acesso com os outros estados. O setor de São Paulo, do estado de São Paulo, estava um pouco ansioso quanto a essa determinação e, consequentemente, através dessa reunião foi explanado com muita tranquilidade como será essa transição. Lembrando que a campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada até o dia 17 de dezembro, podendo a declaração ser realizada até o dia 24. Em todo o país devem ser imunizados cerca de 161 milhões de animais. A medida foi definida depois da solicitação de alguns estados por conta da aprovação e liberação de lotes de partidas no final da etapa. As doses são para animais até 24 meses em 10 estados e em 11 unidades da federação. A vacinação é para todas as idades. E depois dessa segunda etapa, 7 unidades da federação do Bloco 4 do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa vão suspender a vacinação. São eles Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins, além do Distrito Federal. E, claro, existe uma grande expectativa com esse novo status sanitário. Sobre isso, eu conversei com o Francisco Pugliese,
presidente da Comissão de Bovinocultura de Corte da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Olha, um Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, conhecido como PNEFA, foi desenvolvido pelo MAPA com muita responsabilidade, muita seriedade, e está sendo levado a termo agora até 2026, né? E foi feita uma programação, dividido o Estado, o Brasil, em blocos, e os blocos, devido à necessidade de cada bloco, a gente acabou por ter algumas mudanças no decorrer das ações de retirada, né? Então, por exemplo, o bloco 2 e o bloco 3 não evoluíram como deveria evoluir, e vai acabar que o bloco 4, uma parte do bloco 4 vai sair primeiro que o bloco 2 e o bloco 3. Mas, de uma certa forma, o que eu gosto de dizer é o seguinte: é um programa desenvolvido com muita responsabilidade, que calculou todos os riscos e que agora nós vamos transferir a vacinação pela vigilância. E, de uma forma ou de outra, com os ajustes que teve que fazer no andar da aplicação, da execução do programa, de toda forma, a gente espera que em 2024 todo o bloco 4 pare de vacinar e que em 2026 esse grande bloco, que é responsável por 65% do rebanho comercial do Brasil, praticamente 70%, ele esteja reconhecido como livre de febre aftosa sem vacinação. A vigilância, ela é um multidisciplinar, né? Tem vários atores que tem que começa do produtor rural, passa pelo serviço de veterinário oficial, pelos institutos de defesa animal de cada estado, todos têm que estar bem esclarecidos, e principalmente o fortalecimento de todas as instituições envolvidas, tanto pública quanto privada, porque a vigilância, e agora com a palavra da moda aí, com o projeto da moda do futuro aí, que a biosseguridade envolve muito mais coisa do que somente a febre aftosa, a gente vai ter a tranquilidade de dizer, olha, não vamos jamais arrefecer na vigilância e nem no trato com a febre aftosa, com o vírus da aftosa, muito pelo contrário, cada vez mais a gente vai estar atento e divulgando e fomentando a vigilância tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. O primeiro impacto é aquele impacto direto, né? Vai ter, primeiro, você não vai mais gastar o custo da vacina, né? A vacina hoje é 2,20 centavos, R$ 2,20 a dose. Então, se você pensar que o Brasil tem 220 milhões de cabeça, então só aí economiza 440 milhões de reais, né? O estado do Mato Grosso, que tem 35 milhões de cabeça, por exemplo, vai economizar mais de 70 milhões. Então, quer dizer, essa economia pode até ajudar no futuro até a fomentar a criação a criação dos fundos que tem que ser feito, né? Os fundos de defesa. Embora o Mato Grosso não tenha esse problema, tem um fundo bem constituído e com bastante saldo, mas os outros estados que estão ainda começando os fundos precisam sim fortalecer esses fundos e criar um caixa rapidamente. Então, esse é um efeito direto. Outro efeito direto é as perdas da execução da vacina, né? A perda do ato de vacinar, do ato de levar o animal no curral, as quebras, os abortos, os edemas. Então, tudo isso é milhões e milhares de reais envolvidos que acontecem. E aí, os ganhos indiretos, e depois os mais sustentáveis e os que serão perenes, são o status do Brasil melhorar o seu estado sanitário para acessar mercados que ele nunca acessou. Então, por exemplo, o mercado da Coreia do Sul e o mercado do Japão nunca foi acessado pelo Brasil, e a gente sabe que é um dos mercados que mais consome carne no mundo e que mais paga bem. A gente espera que, num futuro próximo, quando a gente fosse reconhecido como livre de febre aftosa sem vacinação, a gente possa acessar mercados que pagam melhor pelo nosso produto e que até hoje nós nunca acessamos. Os blocos evoluíram em fases diferentes.
o bloco 4 está decididamente resolvido a sair, assim como o Paraná saiu rapidamente também. Então, embora a gente entenda que o ideal seja o Brasil sair como um todo, eu entendo que se lá em 2024 o bloco 2 e o bloco 3 não tiver apto a sair, eu creio que o bloco 4 vai sair independente dos outros blocos. Então, o que a gente vai, na pior das hipóteses, o que a gente não quer, mas pode acontecer, é o bloco 2, que é Amazonas, Pará, Amapá e etc., não sair, e o bloco 3, que é a grande parte do Nordeste, é o Nordeste, menos uma parte do Sergipe e da Bahia. Então, o bloco 4 sai de uma forma ou de outra, né? Todos os estados que se compõem o bloco 4, que são 10 estados do Distrito Federal, estão trabalhando com muito afinco para chegar em 2024, todos pararem de vacinar, que já vai acontecer com 7 estados agora em 2023, né? Nós estamos vivendo a última vacinação em 7 estados do bloco 4. Então, a partir de 2023, 7 estados do bloco 4 já param de vacinar. São eles: Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e o Distrito Federal. Então, esses 7 vacinam a última vacina agora em novembro, estão vacinando, para de vacinar em 23. Os demais estados, São Paulo, Bahia, Sergipe e Rio de Janeiro, vacina 23, para de vacinar 24, e aí em 2024 o bloco 4 pede o reconhecimento, e 2026, se Deus quiser, a gente vai ser reconhecido como livre sem vacinação, né? Ideal seria o Brasil inteiro sair, mas de toda forma eu digo, o bloco 4 possivelmente ele vai sair independente do resto do Brasil. A seguir, a gente fala da Cultivar Amendoim Forrageira, que ajuda a aumentar a produção de carne e leite. E ainda a agenda desse mês das feiras de touros Progenética. Juntos pelo Bem. ABCZ, trabalho pra todo mundo ver. ABCZ do Bem. A gestão 2020-2022 ampliou as ações filantrópicas e realizou, a cada 15 dias, doações para várias instituições. Em apenas 31 meses, foram mais de 290 mil itens arrecadados e doados pela comissão. E na 15ª Expo Genética, aconteceu uma doação histórica. Atitudes solidárias que nos emocionam e agradecemos a todos que colaboraram. Veja só! Mais de 34 mil fraldas geriátricas, mais de 4 mil brinquedos, mais de 8 toneladas de alimentos, mais de 50 instituições beneficiadas. ABCZ, força total no campo, mais resultado para o associado. Portal zebu.org. Memória e história do zebu e da pecuária brasileira. Além de informações históricas e zootécnicas, reúne também os avanços em pesquisas da pecuária brasileira e áreas afins. ABCZ Cozinha. ABCZ, trabalho pra todo mundo ver. A gestão 2020-2022 da ABCZ idealizou e criou a ABCZ Cozinha. Uma cozinha estúdio preparada para apresentar a carne e o leite de zebu. Montada em 3 ambientes: cocção e preparos, desossa e defumação, além de uma vitrine para queijo. O estúdio conta com iluminação e acústica, estruturas fixas e móveis para câmeras e microfones, a fim de valorizar e divulgar as marcas e os produtos dos associados para o Brasil e o mundo. ABCZ, força total no campo, mais resultado para o associado. Carne de zebu, tá no picadinho, tá nos pratos mais gostosos. Tá no ensopado, tá no prato simples, tá no gourmet, tá na mesa do Brasil. Carne de zebu, naturalmente saudável. Programa Zebu Carne de Qualidade. ABCZ, trabalho pra todo mundo ver. A gestão atual inova o programa Zebu Carne de Qualidade. O programa avalia animais zebuínos PO machos desde a desmama até o abate técnico, comprovando sua superioridade na produção de carne.
Até agora, 2 edições foram realizadas, com resultados expressivos. Comprove. Primeira edição. Participaram 105 animais da raça Nelore doados por 86 criadores de 11 estados. O resultado foi 58,5% de rendimento médio de carcaça, 65,5 arrobas produzidas por hectare. Segunda edição. Participaram 107 animais das raças Brahman, Guzerá, Sindhi e Tabapuã, doados por 93 criadores de 20 estados. Veja o resultado médio de todas as raças. 56,1% de rendimento médio de carcaça, 64,73 arrobas produzidas por hectare. Isso é valorização da carne de zebu. ABCZ, força total no campo, mais resultado para o associado. Pesquisadores da Embrapa publicaram estudos que mostram que a cultivar amendoim forrageiro pode ser uma boa opção alimentar para bovinos, aumentando tanto a produção de carne como a de leite. O grande destaque dessa nova cultivar de amendoim forrageiro é o alto teor proteico dela, né? E para a gente entender mais sobre esse assunto, sobre a pesquisa que foi realizada também, eu vou conversar agora com a pesquisadora e coordenadora do Programa de Melhoramento Genético do Amendoim Forrageiro da Embrapa Acre, que já está ligada aqui com a gente, a Gisele Lessa de Assis. Oi, Gisele, tudo bem? Olá, Eduardo, tudo bem? Tudo jóia. Gisele, para a gente começar, vamos falar da pesquisa, né? Porque foram 15 anos esse estudo sobre essa nova cultivar de amendoim forrageiro. Por que ela é uma boa opção alimentar para bovinos? Então, Eduardo, o amendoim forrageiro, ele tem essa característica de possuir um maior valor nutricional, né? Então, quando ela é fornecida aos bovinos, também pode ser fornecida a ovinos, caprinos, equinos, ela aumenta a qualidade da dieta fornecida, né? E isso traz uma série de benefícios. No caso da cultivar BRS Okira, especificamente, ela tem um elevado teor de proteína, né? Ela foi comparada, inclusive, com outras leguminosas, como a alfafa, e ela mostrou, né, uma qualidade tão alta quanto a da alfafa, em alguns momentos até superior, né? Então, é uma planta herbácea excelente para ser fornecida para os animais em pastejo. Pois é, muito interessante isso que você falou agora, né, dessa comparação que foi feita, né? A forrageira, ela apresentou aí 29% de proteína nessa comparação com outras leguminosas que já são eficientes, né? Por que isso é tão importante para o desempenho dos animais, Gisele? Isso mesmo, a BRS Okira, ela tem em torno de 22% de proteína bruta na matéria seca e cerca de 68% de digestibilidade in vitro na matéria seca, né? Quando ela foi utilizada em sistemas intensivos de produção, em que o produtor faz uma adubação mais frequente e faz irrigação, esse teor de proteína ele chegou a 29%. Né? Então, isso vai resultar em quê? Isso resulta em um maior ganho de peso, né, pensando aí em bovinos de corte, e também em maior produção de leite, pensando aí em bovinos de leite, né? Então, o benefício para o animal é justamente um aumento na resposta animal. A gente tem algumas pesquisas com amendoim forrageiro, mostrando que o tempo de recria dos animais, quando você utiliza o amendoim forrageiro em consórcio, pode ser reduzido aí em cerca de 35%, né? E um aumento na produtividade de 20% a 30%, mais ou menos. Então, são dados muito interessantes. Com certeza. Quer dizer, a gente está falando de ganho de peso, a gente está falando de maior produtividade de leite, pode-se dizer também que é positivo para maior produtividade de carne e também aumenta a sustentabilidade da pecuária a pasto? Isso mesmo, né? Só lembrando aqui que o amendoim forrageiro, por ser uma leguminosa, ele consegue fazer associações com bactérias que estão no solo, né? Essas bactérias ficam lá nas raízes da planta,
E essas bactérias, elas conseguem retirar o nitrogênio que existe no ar, né, na atmosfera, e colocar esse nitrogênio numa forma que a planta consegue absorver, tá? Então, por isso que ela tem um teor de nitrogênio alto, um teor de proteína alto, e esse nitrogênio ele é transferido também para a gramínea, né, para o capim que está em consórcio. E o animal se beneficia disso, né? E, como você mesmo comentou, esse benefício não para só na produtividade animal. As pastagens, elas se tornam mais longevas. A gente tem aqui no Acre, né, produtores que utilizam amendoim forrageiro já há mais de 20 anos, e essas pastagens, elas são perenes. O produtor não precisa fazer adubação nitrogenada com fertilizantes químicos como ureia ou sulfato de amônio, porque esse nitrogênio é colocado no sistema pela própria planta, né? E esse benefício o amendoim forrageiro também traz. Então, anualmente, caso o produtor consiga um consórcio estável, né? Claro que tem que ter um manejo adequado, com cerca de 25% a 30% do amendoim forrageiro na composição da pastagem, ele vai fornecer a esse sistema em torno de 100 a 150 quilos de N por hectare ano. E isso aí é um benefício, né, que vem, depois de implantado, praticamente de graça, né, porque o produtor consegue manter a produtividade da pastagem sem ter que colocar, né, a fazer essa adubação nitrogenada com ureia, por exemplo. Né? Então, a sustentabilidade de todo o sistema aumenta. Com certeza. Isso é tão importante nesse momento, né, Gisele, que a gente fala de pastagens degradadas, de recuperação de pastagens, então ter esse combo, né, que a gente não está olhando só para a produtividade, mas também para o meio ambiente é muito importante, né? Isso mesmo, né? E lembrando também que estamos num momento de alto custo, né, dos fertilizantes. Então, nesse momento que o uso do amendoim forrageiro em consórcio, ele chama atenção, né, para uma pecuária mais sustentável e com menor custo. E agora, Gisele, já foi lançada, né, no campo, na área experimental da Embrapa. Quando que os produtores vão poder ter acesso? Acho que é importante, todo mundo que está nos assistindo e ficou interessado, né, é importante saber. Isso. O lançamento ocorreu no dia 8 de novembro, né, bastante recente, e eu queria destacar para vocês, né, que a cultivar BRS Okira, ela é propagada por meio de mudas, tá? E não por sementes. Então, os produtores que tiverem interesse, eles podem adquirir mudas dessa cultivar, e já existem 3 viveristas já licenciados pela Embrapa. Um está no estado do Ceará, o outro em São Paulo e o terceiro no Acre. Então, entrando no site da Embrapa, www.embrapa.br, o produtor pode verificar, né, qual é o viverista mais próximo, e lá vai ter todo o contato, né, telefone, endereço, tudo para que ele possa fazer a encomenda das mudas. E Gisele, para essa certificação, como você disse, né, já tem viveristas aí em 3 estados, Acre, São Paulo e Ceará. Há a possibilidade de estender aí para outros estados também? Muito boa a sua pergunta, porque a Embrapa justamente está com o edital aberto de licenciamento. Então, outros produtores que queiram produzir e comercializar mudas podem entrar em contato com a Embrapa Acre para fazer esse credenciamento. Então, ele vai ser orientado tudo direitinho, né, junto ao Ministério da Agricultura, para que ele possa se tornar um produtor credenciado e aí ampliar, né, e a gente sabe como é importante ter fazer com que o produtor tenha um acesso, né, a essas mudas para que ele possa introduzir na sua propriedade. Com certeza. Gisele, te agradeço muito a entrevista, todo esse esclarecimento sobre essa nova forrageira aí, né, sobre esse amendoim que chega no mercado. Quem está nos assistindo acompanhou aí o endereço da Embrapa para ter mais informações também. Está aparecendo aqui no vídeo o endereço para ficar bem informado, né, Gisele? Obrigado pela participação. Até a próxima.
Eu que agradeço, e a Embrapa está à disposição para tirar as dúvidas aí dos produtores em relação não somente à BRS Okira, mas como introduzir essa cultivar nas pastagens e utilizar da maneira correta. Tá certo. Muito obrigada. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E teve mais uma edição do Leilão da Rima no fim de semana. Com média de R$ 24 mil por lote, o leilão Indústria de Touros Rima, realizado em Unaí, no norte de Minas, no último domingo, comercializou 51 touros Nelore PO. O faturamento total com remate foi de R$ 1.224.000. O leilão, chancelado pelo Progenética, foi transmitido ao vivo pela ABCZ TV. Todos os animais ofertados possuem registro genealógico definitivo, exame andrológico positivo e são avaliados pelo Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, o PMGZ, da ABCZ. Uma das novidades do remate é que todos os reprodutores passaram por exame de ultrassonografia de carcaça e os dados foram disponibilizados para os compradores. Em média, os touros têm 26 meses, com peso na faixa de 720 quilos e 400 centímetros de circunferência escrotal. Mais um sucesso da Rima Agropecuária, fechando a temporada de leilões Indústria de Touros 2022. Com a chegada do último mês do ano, estão chegando também as últimas oportunidades para o produtor interessado em adquirir genética melhoradora para o seu rebanho em 2022. Até o dia 16, 3 feiras de touros Progenética, Programa de Melhoria da Qualidade Genética do Rebanho Bovino Brasileiro, estão programadas em Minas Gerais e também no Maranhão. Vamos conferir aqui no telão, então, as datas? No próximo dia 8 de dezembro, a feira será em Itapajipe, Minas Gerais, a partir das 8 horas da manhã, no Parque de Exposições Homero Santos. Aqui estão os telefones de contato e também o e-mail para quem tiver interesse para mais informações. Temos mais uma feira também agendada para dezembro, no dia 9 de dezembro, em Amarante, no Maranhão. O horário do início da comercialização é o mesmo, a partir das 8 horas, na Fazenda Dois Irmãos, antiga Fazenda Verás. Também seguimos aqui com os contatos de telefone e de e-mail. Ainda em dezembro, teremos no dia 16 de dezembro, também a partir das 8 horas da manhã, a feira em Verdelândia, Minas Gerais. O local, Parque de Eventos Nerval Leite Flávio. Segue também os contatos de telefone e de e-mail para quem tiver interesse para mais informações da Feira Progenética. O Escritório Técnico Regional de Cuiabá passou por reformas. As modernizações estruturais devem contribuir para melhor atendimento dos associados locais. Prioridade nesta gestão, os escritórios técnicos regionais da BCZ vêm passando por obras e reformas desde 2020. O último deles a receber as melhorias foi o ETR de Cuiabá, no Mato Grosso, que atende cerca de 840 criadores. Além de ganhar uma nova logomarca, o prédio recebeu pintura externa e interna, adequação do espaço para portadores de necessidades especiais, entre outros investimentos. Melhoria na nossa comunicação via internet. Também os cabeamentos de lógica, tomadas, foram todas trocadas. Isso tudo para dar um maior conforto aos colaboradores e também aos nossos associados que aqui vêm nos dar a sua visita. De 2020 até agora, 12 escritórios foram reformados em diferentes regiões do país, oferecendo mais estrutura e um melhor atendimento para todos os associados. Agradecemos muito, em nome de todos os técnicos e as colaboradoras aqui do escritório, a essa diretoria por mais esta obra terminada aqui em Mato Grosso. Uma pausa rapidinha e na volta tem a reportagem de hoje da Rota do PMGZ com Nelore Simeone e a programação do Natal do Parque, que começa amanhã. Eficiência administrativa. ABCZ, trabalho para todo mundo ver. O Departamento de Assessoria de Qualidade ganhou mais protagonismo nesta gestão, com destaque para o gerenciamento global de projetos. Foram mais de 303 horas de reuniões, planejamento estratégico e capacitação da equipe e 269 projetos iniciados, planejados, monitorados, executados e finalizados.
ABCZ, força total no campo, mais resultado para o associado. Leite de Zebu, tá no iogurte, tá na canjicada, tá no mingau, tá no pudim, tá no arroz doce, tá na mesa do Brasil. Leite de Zebu, naturalmente saudável. Estandes Sind e Indo Brasil. ABCZ, trabalho para todo mundo ver. Nova casa para o Sind e o Indo Brasil. A gestão 2020-2022 desenvolveu e construiu as sedes nacionais para os criadores de Sind e Indo Brasil, na Casa do Zebu, no Parque Fernando Costa, em Uberaba. Abertas o ano todo, cada uma contém área de 90 metros quadrados, em 2 andares, com projeto moderno, funcional e em ambiente confortável. No pavimento superior, espaço para a realização de reuniões, conferências e negócios. E no piso inferior, aconchegante recepção para os criadores. Valorização das raças. A ABCZ sabe da importância em manter um diálogo constante com as associações promocionais das raças zebuínas. ABCZ, força total no campo, mais resultado para o associado. Num mundo cada vez mais conectado, o poder da informação nos mantém sempre rumo ao futuro. E se desse para ver mais? Embarque comigo e saiba tudo sobre o universo Zebu. Dos programas de melhoramento genético, transmissões de leilões, passando pelas belezas do Parque Fernando Costa. Viva tudo pelo Zebu Experience. É a revolução no acesso à informação. Descubra muito mais sobre a pecuária zebuína. Zex, Zebu Experience. Baixou, experienciou. Expogenética 2022. ABCZ, trabalho para todo mundo ver. A Expogenética 2022 superou todas as previsões e foi muito além do esperado. Veja os números e comprove. O PENAT elencou 23 animais de 14 estados. Em toda a feira, foram 604 animais inscritos de todas as raças, com resultado de mais de 63 milhões de reais em negócios. E nos 19 leilões, foram mais de 47 milhões e 700 mil comercializados. Recorde absoluto! Brazilian Cattle. Visitantes de diversos países vieram para conhecer o zebu brasileiro e realizar bons negócios. O PMGZ foi destaque com magnífico crescimento de 65% na quantidade de animais e 86% a mais de pecuaristas. E não para por aí. A ABCZ Mulher. O 5º encontro contou com mais de 650 participantes e 1.000 litros de óleo arrecadados. Lançamento do app Zex, com mais de 20 notificações dia. ABCZ TV, com mais de 70 horas de transmissão ao vivo e 103.700 visualizações de diferentes países das Américas, África, Ásia e Europa. ABCZ, força total no campo, mais resultado para o associado. A rota do PMGZ segue mostrando o trabalho de criatórios da região sul do Mato Grosso. Hoje, Nelore Simeone, que desde a implantação do PMGZ vem colhendo resultados significativos. Seguimos com o pé na estrada pela região sul do Mato Grosso. Sob a luz de um belo entardecer, desembarcamos na Fazenda Fortaleza, do criatório Nelore Simeone, um dos mais tradicionais do país. Tem vários critérios que a gente utiliza, né? A gente faz todas as mensurações que o programa pede e outras internas. A gente faz ultrassonografia de carcaça, a gente faz um acasalamento dirigido, a gente é bem criterioso quanto ao descarte de animais improdutivos. Então tem várias ferramentas, vários pontos que a gente desenvolve, né, para estar fazendo esse melhoramento.
O trabalho na propriedade, que fica na região de Barra do Garças, tem como foco principal o melhoramento genético do rebanho PO. Dentro do sistema de produção a pasto, o processo de seleção é feito a partir das ferramentas do PMGZ. O programa auxilia na identificação dos melhores indivíduos por meio das avaliações genéticas, histórico reprodutivo, entre outros dados importantes. O nosso objetivo é fornecer touros melhoradores para o mercado, né? Animais adaptados a pasto que vão trabalhar na fazenda do cliente, desempenhando o seu papel com bastante fertilidade, produzindo os descendentes, uns bezerros pesados, né? Fêmeas que vão parir precoces e também agregar valor ao produto final dos clientes. Desde a implantação do programa, o criatório vem colhendo resultados significativos, como o progresso no peso à desmama, idade das fêmeas ao primeiro parto e peso final dos animais. Vale muito a pena, dá uma segurança muito boa, uma acurácia muito legal, você realmente tem um norte em cima da tomada de decisão e te calça para seguir adiante com o seu melhoramento, com o seu projeto e também aumentar os seus índices produtivos e reprodutivos dentro da fazenda. Foram sempre uma referência dentro do julgamento, dentro das exposições, mas sempre também nessa busca do animal funcional, de uma morfologia de adaptabilidade do que é o padrão ideal dentro da raça Nelore, voltado à questão do manejo adequado, principalmente no foco em temperamento. Sempre foi buscando esses animais e hoje é uma referência dentro da seleção com atributos econômicos, padrão racial e essa questão que facilita o manejo de uma maneira geral. Tradição e inovação, frutos de uma parceria que vem crescendo a cada ano e contribuindo para o fortalecimento de toda a pecuária nacional. Então, um grande parceiro, é uma oportunidade realmente a gente estar aqui na rota do PMGZ no Mato Grosso, porque vem mostrar na prática realmente esses grande trabalho de seleção, já a longa data, e aí essa parceria agora também presente massivamente aqui dentro do PMGZ. E você não pode perder o último episódio da Rota do PMGZ. Encerramos nossa viagem pelo Mato Grosso num dos criatórios de maior referência da raça Nelore no Brasil, a fazenda Vera Cruz. Eu espero você, hein? Até lá! A tradicional Black Friday da ABCZ esse ano ficou ainda maior e se transformou em Black Week. Durante toda essa semana, você tem oportunidades de aproveitar descontos imperdíveis em produtos e serviços da ABCZ. A Black Week vai até o próximo sábado com várias promoções. Então fique de olho em nossas redes sociais e listas de transmissão, onde serão divulgados os nossos descontos. Contagem regressiva para a inauguração do Natal no Parque na quinta-feira. Esse ano, mais uma vez, a programação está cheia de atrações para toda a família. Quase tudo pronto para o Natal mais iluminado de Uberaba. Para esta edição do Natal no Parque, a ABCZ preparou uma super decoração. Cerca de 1.200.000 lâmpadas vão acender o clima natalino a partir desta quinta-feira, às 7 horas da noite. O projeto foi elaborado pelo arquiteto Demilton Dib. Por enquanto, a iluminação segue sendo testada durante o dia para não estragar o brilho da surpresa na inauguração. Amanhã nós já teremos testes de lâmpadas, os testes finais, que é com a equipe do Parque do Franco. Quarta-feira já teremos montagem do palco principal. O pavilhão do Papai Noel também começa a montagem na quarta-feira para aguardar as crianças. E nos pavilhões aqui do Parque Fernando Costa foi montada essa estrutura que já está quase pronta. Aqui vão acontecer as exposições e comercialização de artesanatos e ainda uma deliciosa feira gastronômica para todo o público que visitar o Natal no Parque até o dia 1º de janeiro. Aproveitar. O horário a partir das 19 horas, os carros podem entrar, fazer o contorno e sair ou se dirigirem aos estacionamentos, que vai ter placas de sinalização, para descer, aproveitar, comer um espetinho, né, comprar artesanato, incentivar o comércio local. E segundo Adriana Carvalho, a programação cultural será variada nesta edição do Natal no Parque, que promete muita música e apresentações de artistas regionais.
As atrações já estão todas confirmadas, atrações artísticas musicais da Fundação Cultural, participação com atrações artísticas da UFTM e de escolas de dança da cidade. Programação de quinta a domingo, apesar que no dia 14, não é quinta, teremos a atração da Orquestra Municipal de Uberaba, regida pelo maestro Eliezer, com um show incrível. E teremos uma exceção também no dia 15, Caravana da Coca-Cola. Então, muitas surpresas, muita atividade com as crianças nesse dia com a Coca-Cola. E claro que você vai poder acompanhar esse momento tão aguardado ao vivo aqui pela BCZ TV. Nessa quinta-feira, teremos uma edição especial do ABCZ News sobre o Natal no Parque. Nossa transmissão começa a partir das 7 horas da noite. A gente se vê então. Até lá!